seja bem-vindo a este nosso encontro mensal, semanal, diário, ou seja como for, sobre as nossas conversas, sobre a situação da Igreja, que neste caso é um pouco complicada. Assisti nestes dias a uma mesa redonda, uma conferência de imprensa, em que 3 católicos americanos se pronunciaram por uma adesão filial ao magistério, mas tecendo algumas críticas no que diz respeito, sobretudo, a algumas intervenções do Papa Francisco em diversas ocasiões, com as quais eles, em consciência, se precisam de demarcar. Não vou analisar em pormenor o episódio e as razões pelas quais e os conteúdos desta confissão, mas eu gostava de registrar o seguinte: está na altura em que cada um de nós, cristãos católicos, empenhados na vida da Igreja, praticantes, que vão à missa ao domingo, que frequentam os sacramentos, que têm uma adesão profunda à Igreja, que está na hora de nós fazermos a nossa profissão de fé. Aliás, foi o cardeal Müller que há uns anos atrás fez essa proposta: cada um de nós faça a sua profissão de fé, reze o credo e faça a sua profissão de fé, porque é muito importante que hoje, nesta confusão generalizada em que nós encontramos na Igreja, já antes do caminho sinodal e agora com alguma intensidade no caminho sinodal, em que parece que a Santa Igreja Católica está à deriva, tanto ao nível do magistério como dos simples cristãos. Quer dizer, se nós olharmos para os cristãos católicos, os leigos, de quem tenho falado nestes últimos tempos, no que diz respeito àquilo que representa a missão dos católicos no mundo, se nós vimos a situação da família, o divórcio como uma autêntica chaga social, o aborto como uma autêntica que é realmente um drama, cidades inteiras que poderiam ser povoadas pelas novas vidas são impedidas de nascer. O Papa Bento XVI dizia isso: não deixam nascer aqueles que seriam os heróis e os santos do futuro. E são católicos, não é? Onde é que estão os católicos na política, na economia, nas artes? Como é que em países tradicionalmente católicos como o português são aprovadas leis no Parlamento que são contrárias à moral católica, à tradição católica, e lá estão parlamentares que com certeza são batizados? Onde é que está? Onde é que estão os católicos? Onde é que está? Claro que existem, mas esses, os bons, digamos assim, estão discretos. Mas onde é que está essa intervenção política? Discute-se o lugar dos leigos na Igreja e sobretudo é das mulheres, o que é que fazem na Igreja, e o Papa Francisco tem nomeado leigos para posições importantes nas congregações romanas ou nos discatéres romanos, inclusive na congregação dos bispos, para mostrar, dar sinais de que são importantes os leigos e devem participar nas decisões da Igreja. Mas é isso o mais importante, não é? Nesta deriva, pronunciamentos de figuras, de cardeais, de bispos, mesmo o Santo Padre tem algumas intervenções em que é ambíguo na sua formação, que dá para um lado e que dá para o outro. Nós estamos realmente num caos, não é? E por isso a posição daqueles 3 católicos americanos, todos eles ligados à comunicação social, portanto são jornalistas de canais de televisão americana. Na América realmente há uma opinião pública muito forte e os católicos tomam posição, não é? E eu achei que era muito interessante registar este pormenor, porque assim como eles fizeram e os argumentos que apresentaram, eles são católicos praticantes. Poderão ser tendencialmente conservadores, mas na Igreja não tem sentido falar-se em conservadores e progressistas. Aliás,
no discurso que o Santo Padre fez na celebração, na homilia, na celebração dos 60 anos do Concílio Vaticano II em outubro passado, falava nos progressistas, nos conservadores, como se na Igreja estas fossem as categorias fundamentais nas quais se integrariam os católicos, uns à frente, outros atrás, quiçá outros a um lado, à direita ou à esquerda. Portanto, esta classificação de progressistas e conservadores à esquerda e à direita poderá ser, enfim, significativa, não é? Mas o fundamental nos católicos e na Igreja é a verdade. Ou somos verdadeiros, estamos na verdade, ou não, ou na falsidade, não é? O que importa se é um progressista, se é um conservador, se é da esquerda ou se é da direita, o que importa é que esteja na verdade. Mas a verdade não pode ser uma opinião mais ou menos fundamentada que se pronuncia. A verdade significa, em primeiro lugar, a adesão firme àquilo que foi sempre acreditado por todos e em toda a parte. A verdade na Igreja diz comunhão. E, naturalmente, uma comunhão é vertical, com o magistério da Igreja, com o Santo Padre e os bispos, que são o colégio apostólico, e depois a comunhão das igrejas, de tal modo que o serviço fundamental que o Papa, no Ministério Petrino, é chamado a desempenhar é o serviço da unidade. E o magistério tem este serviço. Eu lembro que uma vez na Assembleia Geral dos Estudantes da Universidade Católica, quando era estudante, quando era jovem, um dos nossos professores, um varão dos nossos professores, chamou a atenção para isso. Ele até dizia, de uma forma um pouco que ele era próprio, ele tinha às vezes umas atitudes, um comportamento que nós considerávamos bizarro, não é? Mas era um bom homem. E ele levantou-se e foi à tribuna e disse: eu não sou tribuno, eu sou um rato de biblioteca. Ele, de facto, era um grande investigador. Eu sou um rato de biblioteca. Mas eu tenho de dizer isto hoje. A Igreja não é um catavento. A Igreja é uma bússola, como nos indica o norte, não é? E a gente às vezes tem a impressão que membros da hierarquia ao mais alto nível, e então no povo de Deus, estamos nas opiniões, aquilo que Parmênides chamava o caminho da doxa, o caminho da verdade, a aletheia, o caminho da verdade. O caminho do não ser não se deve percorrer, o caminho do ser deve ser percorrido. O caminho do ser é o caminho da verdade, a verdadeira é aquilo que é. E no caso da Igreja, a verdade pauta-se por aquilo que ao longo da história da Igreja, da teologia, foi consignada em torno dos dogmas, que são as regras que nos permitem acreditar de uma forma coerente. E, portanto, são símbolos, são sinais de comunhão, não é? Ora, acho que isto faz falta hoje, proclamar o Evangelho, que é a morte e a ressurreição do Senhor, que é o mistério pascal, dar testemunho para a transformação das nossas vidas à luz do Evangelho, e depois tudo o resto vem a seguir, a teologia, a filosofia, que se inspira no Evangelho, não é? A ciência, a economia, a arte, não é? E esse é o trabalho dos cristãos. Aqueles que estão à frente dos pastores são a conduzir o povo de Deus, a ensinar. Parece que na atualidade o magistério deixou de o ser. Este caminho sinodal, pelas melhores intenções que possa ter, é um caminho de conversa, trocas de impressões, não é? Mas a verdade não está no resultado das trocas de impressões, são opiniões. O magistério deve indicar-nos o caminho, ensinar. Ele tem o munus docendi, o ministério do ensino. Eles são os doutores, verdadeiros doutores da Igreja. Não são os académicos, eu sou doutor, sou professor, mas não é isso não é este o meu ministério. O meu ministério é procurar a verdade e ajudar, quando muito, a hierarquia. Eles é que têm de ser os bons pastores que conduzem o povo de Deus a caminho da verdade. E a verdade é a grande tradição da Igreja, mantida desde 2000 anos. Aquilo que o Código de Lerran dizia
aquilo que foi sempre por todos e em toda a parte acreditado como verdade. Isto é o que faz falta. E por isso aqueles 3 americanos tiveram a coragem de se perfilarem na fidelidade à verdade, sempre ensinada pela Igreja, e que às vezes temos a impressão que o magistério, na sua mais alta, nos seus mais altos representantes, estão a vacilar. Parece ser opiniões, dá a ideia que a Igreja deixa de ser uma bússola para ser um catavento ao sabor da moda. Por isso, também cada um de nós deve perfilar-se de onde está, de que lado está, ou seja, a fazer a sua profissão de fé e procurar dar testemunho disso pelas palavras e, sobretudo, pelo testemunho coerente de comunhão existencial e com a Igreja desde sempre e para sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima conversa, se Deus quiser.